Aprende uma coisa, paciente de uma única consulta não é bom nem para você, nem para o paciente. Por que não é bom para o seu paciente? Porque em apenas um contato é pouco provável que você consiga impactar de verdade na vida dessa pessoa, fazendo ela alcançar os objetivos que foram traçados no momento da consulta. Sejam eles voltados para o rendimento físico, para a estética ou então até mesmo para a saúde. E aí, se esse paciente ele não alcança os objetivos dele, será que ele vai te recomendar para novos possíveis pacientes? É pouco provável. No vídeo de hoje eu vou te falar 3 estratégias que eu utilizo aqui no meu consultório para fidelizar os meus pacientes. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala Nutri, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estratégias que eu utilizo aqui no consultório para fidelizar os meus pacientes. Bom, a primeira delas é bastante básica e muito óbvia, que você tem que demonstrar empatia pelo seu paciente. Muitas vezes eu estou nas redes sociais lá vendo e eu vejo alguns anúncios de nutricionistas falando assim, ó, atendimento personalizado, atendimento individualizado, atendimento de acordo com as suas necessidades. Eu logo penso, parabéns por fazer o mínimo. Parabéns! Afinal de contas, você nutricionista, você tem que fazer um atendimento personalizado para o seu paciente. E dentro desse atendimento personalizado, é fundamental você demonstrar empatia, escutar o seu paciente. Por exemplo, para quem já acompanha meu trabalho aqui no YouTube ou então em outras redes sociais, eu já falei que a minha primeira consulta ela costuma demorar de 1h30 até 2 horas. E por que eu faço isso? Porque eu deixo o paciente falar bastante. Eu estou ali naquele momento para conhecer o meu paciente, para saber sobre os medos, as aflições, a rotina do meu paciente e também quais são os objetivos que ele veio pensando ao longo do caminho ou então até mesmo quando ele reservou um horário na minha agenda. Quando você se coloca no lugar do seu paciente, ele consegue perceber isso e isso é um forte fator para que ele volte para as próximas consultas, para os próximos agendamentos. Afinal de contas, ele quer verificar com você se ele conseguiu alcançar algum objetivo ou alguma meta que foi estipulado. Então eu recomendo muito com que você tenha empatia pelo seu paciente. E aí, uma dica dentro dessa estratégia da empatia é você modificar o mínimo possível a rotina do seu paciente na primeira consulta. Como assim modificar o mínimo possível? Uma coisa que eu costumo fazer é, das 3 grandes refeições, café da manhã, almoço e jantar, você costuma fazer em casa ou fazer fora de casa? Eu pergunto isso para o meu paciente. Se ele fizer essas refeições em casa, muito mais fácil para você, enquanto profissional, passar uma orientação dietética. Agora, se ele faz uma dessas refeições, ou as 3 refeições, ou 2 dessas refeições fora de casa, em restaurantes, você vai ter que ouvir o que esse paciente tem para dizer sobre os restaurantes que ele frequenta, quais são os alimentos que tem lá disponíveis, e aí você vai fazer um planejamento dietético baseado nessas informações e nas opções desses restaurantes. Uma outra coisa muito importante para você fazer dentro dessa estratégia da empatia, né, que é o básico do básico, é você também não proporcionar grandes modificações na rotina dos horários do seu paciente. É claro que se você avaliar que ele tem que tomar um café da manhã um pouco mais cedo, alguma coisa do tipo, e aí de fato você entrar numa negociação com o seu paciente, pode ser legal. Mas, por exemplo, vamos supor que o seu paciente ele tem o hábito de almoçar ao 12h30. Por que você tem que trocar esse horário da refeição para 1h30 da tarde? Porque você levou em consideração 3 horas de intervalo entre as refeições? Isso pode ser uma bobagem. Que coisa horrorosa! Muitas vezes essas pessoas elas têm esse hábito de almoçar por volta do 12h30 porque às vezes é o horário de almoço do trabalho da pessoa. E quando você modifica para um horário mais cedo ou mais tarde, isso pode gerar um certo nível de transtorno na rotina do seu paciente. E isso claramente vai comprometer a adesão ao planejamento dietético e, é claro, vai ficar muito mais difícil de você conseguir fidelizar essa pessoa. E aí uma coisa que eu quero fazer é te fidelizar como um inscrito do canal. Então se inscreve no canal, me dá aquela moral, deixa o like aqui e também ativa as notificações para você saber quando que eu postei um vídeo novo sobre nutrição, saúde, metabolismo e ciência. A segunda estratégia para você fidelizar o seu paciente
é de estabelecer um relacionamento saudável. Você tem que entender que o seu trabalho como nutricionista não se resume só ao momento da consulta. Você tem um momento pós-consulta. Ou seja, tenta ali de tempos em tempos mandar uma mensagem para o seu paciente ou entrar em contato com ele de outra forma para saber como que está a adesão ao planejamento dietético, se esse paciente está conseguindo fazer alguma coisa, se ele precisa de alguma modificação. Dessa forma, o seu paciente vai entender a sua preocupação com ele, ele vai querer voltar para o seu consultório, para a sua consulta, para ter uma reavaliação, para ver se ele conseguiu atingir alguma meta que foi estipulada ali durante a consulta. E você não pode esquecer que depois que o seu paciente sai da consulta, ele sempre vai lembrar de você. Como assim? Imagina que seu paciente vai sentar para comer, ele vai lembrar do nutricionista. Seu paciente vai matar um treino, ele vai lembrar do nutricionista. Seu paciente ele vai tomar uma cerveja no final de semana, ele vai lembrar do nutricionista. Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Então nada mais justo do que você se fazer presente, demonstrando que o seu paciente é importante para você e também demonstrando que você está ali para ajudá-lo. Cara, isso com essa estratégia não tem jeito, você vai passar a fidelizar a maior parte dos seus pacientes. A terceira e última estratégia, ela é muito efetiva para você fidelizar os seus pacientes. Qual que é ela? Você oferecer pacotes de serviços. Como assim? Imagina que você cobra X pela sua consulta. Aliás, se você não sabe como estipular o preço e o valor da sua consulta, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card e também na descrição, que é um vídeo em que eu explico qual a diferença de preço e valor e quanto que você deve cobrar pela sua consulta. Mas voltando, o que seria um pacote de serviços? Imagina que você cobra X pela sua consulta e você oferece para o seu paciente um pacote em que ele vai ter 3 consultas, ele consegue parcelar isso no cartão em 2, 3 ou então quem sabe 4 vezes. Você tem que analisar a parte financeira aí do seu serviço e você consegue também oferecer um percentual de desconto de 5, 10, 20, 30%, enfim. Eu costumo fazer aqui no consultório pacotes de serviços em que o paciente consegue parcelar em 3 vezes e eu dou 10% de desconto. E é muito legal porque os pacientes eles acabam aderindo mesmo em primeira consulta. Porque para e pensa, é a primeira consulta do paciente, ele está eufórico em começar o tratamento nutricional, em ter os objetivos dele. E ainda pensa, nossa, se eu já fechar isso daqui logo de cara, além de conquistar os meus objetivos, eu ainda vou ter um desconto de 10% podendo pagar em 3 vezes? É óbvio que o paciente acaba aderindo. Então assim, grande parte dos meus pacientes aderem a esses pacotes de serviço e pode ser uma boa estratégia para você vender melhor a sua consulta e também fidelizar essas pessoas como pacientes seus. Então eu tenho vários pacientes que acabam aderindo a essa proposta. Isso é bom pelo paciente, para o paciente, afinal de contas, quando ele parcela em 3 vezes no cartão de crédito, isso é descontado para ele ali como se fosse uma consulta mensal, então para ele não faz tanta diferença. Ele ganha um desconto de 10%. Para você é bom porque você tem a garantia, obviamente, de que aquele dinheiro vai cair na sua conta e também pelo fato de você conseguir trabalhar melhor esse paciente, garantindo com que ele tenha retornos ali para sua consulta e também com que você consiga reavaliar e fazer com que ele atinja as metas e os objetivos dele. E lembra, um paciente que atinge o objetivo que foi traçado ou que foi planejado, ele acaba te recomendando para outras pessoas. Isso aumenta muito a sua captação de pacientes. Olá, eu gosto de dinheiro. Aliás, aqui no canal a gente tem vídeo em que eu explico como que eu faço para captar mais pacientes. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse mesmo vídeo. Pessoal, não esquece de me dar aquela força. Deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nós temos vídeos todos os dias aí para recém-formados de nutrição, nutricionistas e também amantes da área. De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.